O Estado de Israel é um país relativamente pequeno, e não apenas é pequeno, mas está cercado por nações de maioria muçulmana, como o Líbano ao norte, a Síria ao nordeste, a Jordânia a leste e o Egito ao sudoeste. Desde que Israel declarou sua independência em 14 de maio de 1948. O país esteve em guerra em 16 ocasiões com seus vizinhos. Além disso, quase diariamente, essa nação de aproximadamente 9,6 milhões de pessoas enfrenta diversas tentativas de ataques terroristas. Felizmente, graças às forças de segurança de Israel, a maioria desses ataques é detectada e impedida. No entanto, Israel tem vizinhos desafiadores e pode-se afirmar que é a única democracia na região do Oriente Médio, cercada por países que desejam ver seu desaparecimento no mar Mediterrâneo. Tanto judeus quanto muçulmanos reivindicam a terra em que vivem, o que resulta em um conflito profundamente enraizado em questões religiosas. Mas e se eu lhe dissesse que Israel controla apenas uma fração da terra que lhe foi prometida na Bíblia? No vídeo de hoje, vamos explorar uma promessa especial feita a Israel por Deus e entender o que isso significaria em termos geográficos, caso Israel reivindicasse essa terra. No entanto, antes de continuarmos, lembre-se de dar um like neste vídeo, inscrever-se no canal e deixar um comentário. Embora eu nem sempre tenha tempo para responder a todos de imediato, mas respondo todos sempre que possível. Muito obrigado pelos seus comentários. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Apenas para dar uma ideia, os Estados Unidos têm uma área cerca de 448 vezes maior do que a de Israel. Israel abrange aproximadamente 21.930 km², enquanto os Estados Unidos têm cerca de 9.833.500 km², tornando-os 4.472 vezes maiores que Israel. Portanto, Israel possui um território limitado. No entanto, quando olhamos para a promessa que Deus fez a Israel de que esta nação herdaria terras desde o rio Nilo até o rio Eufrates, estamos falando de um território que se estenderia por cerca de 2.387.669 km². Para fins de comparação, esse território seria tão extenso quanto o do Cazaquistão, que é o 9º maior país do mundo. De qualquer forma, vamos analisar mais de perto a promessa especial feita a Abraão em Gênesis. Lemos sobre uma promessa especial que Deus fez a Abraão naquele dia, quando o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: "A tua descendência darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates." Neste trecho, são mencionados dois rios, o rio Eufrates e o rio Nilo. É importante lembrar desses dois rios, pois eles têm um papel crucial. Para entender a história de Israel na região da foz do rio Eufrates, precisamos voltar no tempo. A história de Israel tem suas raízes na cidade de Ur, na antiga Mesopotâmia, de onde a família de Abraão foi convocada para empreender uma jornada em direção à terra prometida. No capítulo 12 de Gênesis, o primeiro livro de Moisés, lemos que Abraão e sua família deixaram Ur e se estabeleceram em Harã, de onde posteriormente partiram em direção à terra prometida. Para contextualizar, esses eventos ocorreram cerca de 3.000 anos antes de Cristo. A Terra Prometida, como sabemos, corresponde à região onde hoje está localizado o Estado de Israel. Abraão viajou com sua família até chegar a uma árvore significativa em Siquém, conhecida como a Grande Árvore de Moré. Curiosamente, essa árvore desempenhou um papel importante como ponto de referência naquela época. O tipo de árvore não é especificado na narrativa, mas sua importância era notável, já que as pessoas daquela época sabiam exatamente onde encontrar a Grande Árvore de Siquém. Naquela época, a região já estava habitada pelos cananeus, o que é relevante, pois em 1948, quando Israel declarou sua independência, a terra também estava habitada por pessoas árabes que viviam lá há séculos. Deus prometeu a Abraão que aquela terra seria dada a seus descendentes. Esta promessa é reiterada e fortalecida ao longo da narrativa bíblica. Em Gênesis 14:15, Deus afirma que a terra prometida será dada à descendência de Abraão para sempre. Essa promessa é repetida para o filho de Abraão, Isaque, e posteriormente para o filho de Isaque, Jacó. É importante observar que, embora Abraão tenha tido outros filhos, como Ismael, Deus reforça a promessa com Isaque. Além disso, a narrativa bíblica sugere que a promessa passaria através de Jacó, o filho mais jovem, indicando que Isaque inicialmente favoreceu seu filho mais velho, Esaú. No entanto,
Deus tinha outros planos, e Jacó se tornou o ancestral da nação de Israel, com seus 12 filhos dando origem às 12 tribos de Israel. Os eventos vividos pelos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó refletem o que acontecerá com toda a nação de Israel. Cada um deles deixou a terra prometida e viveu em terras estrangeiras por algum tempo. Abraão, por exemplo, foi para o Egito e, temendo pela própria vida, mentiu ao faraó, dizendo que Sara era sua irmã. No entanto, Deus interveio para proteger a linhagem prometida. Isaque, por sua vez, foi detido por Deus em Gerar, terra de Abimeleque, o rei dos filisteus. Assim como seu pai, Isaque também mentiu, chamando Rebeca de sua irmã, o que causou inveja entre os filisteus devido à sua prosperidade. A prosperidade de Isaque na terra estrangeira eventualmente o forçou a deixar aquele lugar e retornar à terra prometida. Por fim, Jacó deixou a terra em 2 ocasiões. Primeiro, quando jovem, ele fugiu da ira de seu irmão Esaú e foi viver em Padã Arã, que está situada hoje na fronteira entre a Síria e a Turquia. Dessa vez, Jacó não enganou, mas foi enganado por Labão e sofreu inveja devido à sua prosperidade. Eventualmente, Jacó deixou Labão em segredo, motivado pelo medo e pela pressa. A segunda vez que Jacó deixou a terra foi como ancião, e depois disso, ele nunca mais retornou. No entanto, em seu leito de morte, Jacó instruiu seus filhos a enterrá-lo no túmulo de Abraão e Isaque, na caverna de Macpela, em Hebrom. Assim, o ciclo da jornada dos 3 patriarcas chegou ao fim na terra prometida por Deus. Os 2 rios, o Nilo e o Eufrates, desempenham um papel significativo na história de Israel. O Nilo é o maior rio do Egito e, por muitos motivos, tornou essa nação asiática extremamente poderosa. O Egito foi um lugar de exílio para Abraão, Jacó e seus descendentes, e esse não foi um acaso. A presença de Israel no Egito foi uma parte essencial do plano divino, anunciado no início da história, quando Deus fez a promessa a Abraão. A promessa também incluiu a referência ao rio Eufrates, outro grande rio, que desempenhou um papel crucial no desenvolvimento de poderosas nações como a Babilônia e a Pérsia. O rio Eufrates é onde a história de Israel começou, onde Abraão foi chamado por Deus, e mais tarde, onde o povo judeu passou 70 anos no exílio babilônico. Agora, voltando à promessa original de Deus de uma terra para Abraão, entendemos por que os limites dos 2 grandes rios foram mencionados. Eventos significativos ocorreram ao longo desses rios. Primeiro, os hebreus retornaram do Egito após 400 anos de exílio. Mais tarde, a nação judaica retornou da Pérsia após 70 anos de exílio. Se considerarmos a promessa dada a Abraão de maneira literal, então Israel seria prometido uma terra muito maior do que a que possui atualmente, indo do rio Nilo ao rio Eufrates. No entanto, há argumentos contrários a essa interpretação. Alguns dizem que a promessa foi cumprida nos tempos do rei Salomão. No entanto, Salomão não estendeu seu reino até o rio Nilo, e seu reino foi posteriormente dividido e enfraquecido. Outra interpretação sugere que a referência não é ao rio Nilo, mas a algum afluente menor. O reino de Salomão, de fato, se estendeu até o rio Eufrates, ao norte. No entanto, após mencionar os rios, Deus fornece detalhes específicos sobre os territórios das nações que seriam afetadas por essa promessa, o que sugere que o alcance era maior do que apenas afluentes menores dos rios. Territórios específicos eram ocupados por diferentes povos. Havia a terra dos queneus, quenos, cádmos e titas, ferezeus, refins, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Essas tribos habitavam um território muito além do que Salomão possuía em seu auge. Mesmo adotando a visão mais restrita de que a terra prometida corresponde à terra que Salomão possuía em seu apogeu, Israel ainda está longe de possuir um território tão extenso. Outros argumentam que, uma vez que Salomão cumpriu a promessa, ela não se aplica mais aos tempos atuais. No entanto, essa afirmação tem várias falhas. Em primeiro lugar, é crucial lembrar que Deus fez a promessa de que ela seria eterna, o que significa que deveria perdurar para sempre, não apenas durante o breve reinado de Salomão. Portanto, o fato de Israel ter ocupado a terra em um momento específico da história não invalida a promessa contínua feita a Abraão, Isaque e Jacó. Em segundo lugar, embora o Novo Testamento reconheça os cristãos como descendentes espirituais de Abraão, como mencionado anteriormente, a promessa da terra foi transmitida especificamente a Isaque e, posteriormente, a Jacó.
O Novo Testamento não se refere aos cristãos como descendentes espirituais de Jacó. Embora os descendentes de Jacó possam aceitar Cristo e se tornar cristãos, os cristãos que não são descendentes de Jacó não podem se identificar como Israel. A distinção é clara, embora às vezes possa gerar confusão. Em resumo, Israel não possui atualmente toda a terra prometida por Deus. O Estado de Israel atual é apenas uma fração do território prometido a Abraão, Isaque e Jacó. Mesmo se adotarmos a visão minimalista, que compreende o território que Salomão conquistou, a terra de Israel está longe de corresponder à promessa original. No entanto, a história de Israel está intrinsecamente ligada aos rios Nilo e Eufrates. Atualmente, esses rios estão situados nos territórios do Egito e do Iraque. Israel continua a manter a promessa eterna de Deus de que, no futuro, esta terra prometida será legítima para a nação escolhida. Agradeço sinceramente por sua atenção e espero que tenha apreciado este vídeo. Não se esqueça de se inscrever, dar um like e compartilhar seus pensamentos nos comentários. Sua participação é fundamental para alcançar um público ainda maior ao redor do mundo. E é uma forma valiosa e gratuita de apoiar o canal. Desejo a todos o melhor e estou ansioso para nos encontrarmos novamente no próximo vídeo. Deus te abençoe.